Hello, meus amigos queridos do meu coração, como vocês estão? Tá tudo bem? Pessoal, damos continuidade ao nosso Ao Ponto Talks aqui, que é essa série de lives que eu estou fazendo junto com a minha mentoria Ao Ponto, que é a nossa mentoria online. Vamos dar continuidade hoje a um bate-papo muito maneiro, que esse eu estou com uma expectativa enorme. G10, fica aí que você vai curtir, hein? Com meu amigo Nelson Cid, diretamente de Lisboa, para falar sobre várias coisas para quem gosta de business aí, de negócio. Hoje é o melhor dia da vida. Então, só esperando ele entrar aqui para a gente meter brasa. E hoje vai ser um dia muito bacana aí para quem curte negócios, curte essa tendência, e a gente falar um pouco sobre os mercados que são não só os brasileiros, né? Mas também os outros mercados de fora. Lindão. Estamos só guardando aqui ansiosamente a entrada de Nelson Cid. Fala, grande Nelsinho. Obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo aí para falar com a gente. Você que está altamente imbuído aí nos seus negócios aí em Lisboa, e aí a gente está aqui te enchendo para você bater um papo com a gente. Tá tudo bem por aí? Tá tudo tranquilo? Fala, meu amigo, boa noite aí para todo mundo que vai participar. Tá tudo bem aqui comigo? Prazer aqui, Igor. Você pode me chamar para fazer qualquer coisa que eu tô dentro. Tanto que isso é verdade, que nós já trabalhamos em vários negócios juntos, várias iniciativas malucas. E sempre foi um prazer, cara. Obrigado aí. Espero que a gente tenha uma inspiração bem legal para compartilhar com o pessoal aí e agregar nesse momento. Sim, com certeza. Nelsinho, só para te explicar para você, explicando para o pessoal, essa iniciativa do Ao Ponto Talks é uma série de lives que eu estou fazendo com vários especialistas multidisciplinarmente, falando sobre vários assuntos diferentes, para a gente começar a olhar para o futuro e pensar em como vai ser daqui por diante. Porque, assim, o que é ponto pacífico é que as coisas vão mudar. O que são as coisas que vão mudar? O comportamento do consumidor vai mudar. E a maneira de fazer negócio vai mudar. Não tem como a gente achar que tudo vai voltar a ser como era antes quando acabar a quarentena. Eu não estou nem falando do vírus, que o Covid vai conviver com a gente durante esse ano todo, que sai ano que vem. Mas eu estou falando especialmente sobre a maneira de fazer negócio e a maneira de consumir. Então, há uma ruptura enorme no final dessa quarentena, porque vai mudar esse comportamento de consumo, vai mudar o comportamento que as pessoas lidam com os negócios. Então, eu estou fazendo uma série de conversas com pessoas que são extremamente interessantes, dentre elas você, seu lindo, e para a gente conversar e entender o que vai ser daí por diante, né? O que vai ser daí e tal. Pessoal, para dar uma apresentada rápida no Nelson. Nelson sempre foi empreendedor, desde que muito novo, eu conheci ele há muitos anos, coitado, e ele sempre foi muito empreendedor, tem essa mentalidade empreendedora muito forte. Aí, Guto está aqui reclamando que eu chamo todo mundo de lindo, mas o cara é bonito mesmo, Guto, eu vou fazer o quê? E ele sempre teve essa mentalidade empreendedora que ele leva para onde ele for. O Nelson trabalhou no mercado de tecnologia durante muito tempo, ainda trabalha, mas sempre, durante o período que ele estava totalmente focado nisso, ele sempre foi intraempreendedor e empreendedor, quer dizer, praticou o empreendedorismo dentro da empresa que trabalhava ou fora da empresa, fazendo os seus próprios negócios. E hoje Nelson mora em Portugal, está em Lisboa nesse momento e tem seus negócios em Lisboa. Ademais, o Nelsinho é um conselheiro para empreendedores. Nelsinho teve a oportunidade de fazer uma formação na Europa. Você vai me explicar isso melhor, tá? Por favor. Para ajudar nesse sentido, tá? Então, eu quis chamar Nelsinho aqui para a gente conversar e entrar mais nessa área dos negócios, porque até agora a gente falou muito sobre o comportamento humano e pouco sobre o negócio. Fala um pouquinho de você aí, para o pessoal te conhecer, quem não te conhece.
Vamos lá, Igor. Vou resumir aqui bastante. Eu trabalhei 12 anos numa das maiores consultorias do mundo, que é a Capgemini. Eu fui consultor de negócios lá, enfim. E quando você trabalha nessas grandes consultorias é muito interessante porque você aprende a analisar e ter um olhar crítico, onde a gente sempre, para resolver uma questão, a gente faz o que é muito óbvio que o consultor faz, mas ele desce, vai na linha de produção, conversar com quem entrega e produz, para que você possa ir depois no gerenciamento ali do meio, que é quem resolve e às vezes está desconectado, e depois leva isso para quem decide, para que ele entenda a empresa como um todo. Então eu tive a oportunidade de fazer isso durante muitos anos. Depois, por 3 anos, eu atuei no mercado financeiro. E você, como bem sabe, eu sempre levei essa vida de executivo, que foi bom porque eu aprendi muito processo e como uma empresa maior funciona, e eu aplicava isso nas nossas apostas, né? Desde produzir noite com você, até ter um restaurante que eu tive em Itaipu, depois um restaurante maior que a gente teve lá no Rio, entre outros negócios. Hoje eu atuo ainda como executivo numa empresa de tecnologia, então eu acompanho isso tudo bem de perto. Eu fui mentor aqui, cara, aqui em Portugal, acho que, sei lá, mais de 30 empresas na área de logística, alimentação, tecnologia, entre outras. É um negócio que eu gosto e quando eu vejo que eu posso agregar, eu me aproximo, sempre oferecendo ajuda à empresa ou pessoa, porque eu já acho interessante naturalmente, então se eu me envolver de alguma forma ver aquilo dar fruto, já fico super feliz. Mas, então, isso depois isso pode ser que vira um negócio, tudo uma oportunidade. Mas, então, esse é um pouco do meu histórico. E tô doido aí para contribuir, cara, com o que a galera tiver aí, quiser perguntar também. Vambora. Vamos embora. Primeiro eu queria saber de você, como é que está em Portugal agora? Saíram, eu vi umas 3 ou 4 matérias em redes diferentes de mídia aqui do Brasil, falando sobre como Portugal é uma referência nesse momento ruim aí na Europa. Que a gente vê hoje um colapso iminente, geral mesmo na Espanha, a gente já tem um colapso na Itália, e tem os outros países do entorno de Portugal estão passando por uma situação muito difícil e Portugal está conseguindo se manter dentro disso. Como é que está aí? Tá. Vamos lá, cara. Como é que tá aqui? Até para o pessoal saber, eu moro aqui há quase 5 anos, acho que deve ter uns 4 anos e 8 meses por aí. Então, como é que tá aqui? O que o Portugal acho que sai na frente em determinados aspectos, primeiro é o tamanho, né? Isso aí é natural. O segundo é o nível de educação do povo em geral, tá? Não quer dizer que todo mundo seja perfeito, não quer dizer que todo mundo seja certinho, né? Mas o que eu quero dizer é a comunicação do português, e isso está diretamente ligado ao nosso assunto, que é algo que eu acho que é transformador nesse momento, cara, é a comunicação. As pessoas sabem falar e as pessoas sabem escutar. Então fica muito mais fácil de fazer negócio, de você contornar qualquer situação quando existe a comunicação completa. Eu falo, você entende e a mensagem é recebida e internalizada. Então aqui foi o seguinte, cara, o presidente foi para a televisão e explicar que as pessoas precisavam ficar em casa para tornar mais lenta a transmissão. E existe aquele susto, né, porque a economia aqui tem boa parte, entre 6% e 11%, terminando, dependendo de onde você pega a informação, vem do turismo. Então, assim, isso é um baque bem grande, isso já era um risco para a economia, porque por mais que seja bom o turismo, se você for ler, as boas práticas pedem que não seja mais 2% do PIB de um país, e aqui é entre 6% e 11%, ou seja, muito dinheiro numa coisa só. Mas o que aconteceu foi que o português é um povo acostumado, não é que goste, mas ele assim, tem que fazer isto. Eles não têm expectativa que vai ser fácil para alguém, vai ser ruim para todo mundo, mas é o remédio que tem, é esse agora, então vamos ter que enfrentar e isso vai passar. Então, quem pode ficar em casa ficou, quem tem que trabalhar, e é muita gente que tem que trabalhar, isso é normal, vai trabalhar, porque a economia é totalmente interdependente. Não adianta você achar que médico vai para o hospital e não vai precisar de produto de limpeza, luz, internet, água. Então, assim, é muita gente para o básico funcionar, tem muita gente. Mas entendeu-se que só sai de casa quando tiver que sair de casa. E isso foi muito rápido, Igor. Assim, você toma um choque, né? Demora a entender, fala, que isso? Mas é minha liberdade, estou privado, o que está acontecendo? Ninguém entende nada.
e quando você vê, a maioria acatou, e eu acho que um número muito legal de perseguir é o número de UTIs que estão sendo ocupadas. Acho que talvez esse seja o número mais importante de acompanhar, e o número de UTIs utilizadas aqui vem caindo nos últimos 5 dias, pelo que eu estou acompanhando. Então, voltando, vai vir um rebote, que a gente ainda não está sentindo. Existe aqui 90% do trabalho, ele é formal, então é fácil, quando você tem uma economia bastante formalizada, de injetar dinheiro nas contas das pessoas para que elas possam minimamente sobreviver, não é enriquecer, está todo mundo ficando mais pobre. O poder de compra cai, as coisas mudam. Não é para todos os negócios que são ruins, mas, no geral, a gente está aqui baixando o poder de compra de todo mundo. Então, assim, sofreu, passa bem, eu acho que vai passar bem, porque já não era um povo, se você for comparar com os outros povos europeus, já não é um povo rico, então, e é acostumado a essa coisa do, cara, é labuta, é trabalho, nós somos trabalhadores, a gente vai passar. Então, essa se eu pudesse compartilhar, é a minha visão. Por que passou bem? Comunicação muito boa com a maioria da população. As pessoas entenderam e acataram. E o segundo ponto, você começa a se adaptar ao novo, né, Igor? Você começa, como é que eu tenho que sair agora? Não posso nunca mais sair de casa? Não, não é isso. Mas agora eu tenho que tomar cuidados extras, distanciamento. Então você vê as filas no mercado, vai ter a distância entre as pessoas. Mas tem um Joselito que fica perto. Sempre vai ter, cara, na Suíça, em qualquer lugar do mundo. Mas em geral você tem o distanciamento, as pessoas procurando lavar as mãos. Então é muito básico, entendeu? É muito básico. Então, assim, o que acontece é que eu acho que o que é melhor em Portugal do que no Brasil, não é nem a conscientização só do povo, né? Porque isso aí é questão educacional. Mas é porque aqui o fla-flu político está se sobrepujando à necessidade. O pessoal é maluco, não quero entrar nesse mérito, que eu acho que isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum mesmo, de verdade. Uhum. O que acontece? Por que eu te perguntei como é que está em Portugal? Porque assim, a gente aqui tem as características da economia brasileira, você conhece muito bem, não preciso ficar te falando, mas estou falando para o pessoal saber, são muito diferentes das de Portugal, né? Portugal tem como você disse, de 6 a 8%, depende de onde você procura, do PIB vindo do turismo, que é uma potencialidade que o Brasil explora muito mal, e a gente tem uma economia muito em cima de serviço. E a gente hoje tem um problema enorme, porque não adianta eu mandar o cara para a rua, por exemplo, não adianta eu abrir o comércio, que se as pessoas não forem para a rua, a gente não vai ter para que vender. Então a gente vai ter que continuar vendendo desse jeito. Isso. Não é uma lei que vai determinar que as pessoas se comportem de determinada forma. Tipo, tá autorizado todo mundo que vai para a rua. Eu não quero ir para a rua, porra. Não... Você tá... interessante. Esse é o ponto mesmo. Mas o grande ponto é o seguinte, o grande ponto é que a gente hoje tem uma perspectiva muito difícil para o meu segmento. Bares e restaurantes é um segmento que você já fez parte, outrora, e que, assim, a gente tem uma perspectiva muito ruim, a gente emprega muito. Então, assim, é um segmento que empregava 6 milhões de pessoas no Brasil. O meu chute é que a gente termine, depois da quarentena, 2 ou 3 meses depois da quarentena, que a gente termine isso tudo com metade disso. 3 milhões de empregados. De acordo com o que eu tenho visto e tal, não sei o quê. A grande questão é a recuperação, o ramp-up dessa coisa aqui, como é que vai funcionar. Qual é a tua perspectiva em relação a isso aí? Você acha que vai rolar um ramp-up melhor quando reabrir? Tem perspectiva de reabrir? A gente viu que talvez o presidente e o primeiro-ministro estavam querendo estender o lockdown, a quarentena, durante mais tempo aí. Qual que você acha que é a perspectiva para ir? Cara, o que eu acho que a perspectiva... Eu vou até tornar um pouco maior aí, tá, Igor, a nossa abrangência. Eu acho que isso vai ser para todos os lados, tá? Aqui em Portugal vai ter a medida. Aqui a gente está em estado de emergência, que chama. O que é o estado de emergência? Para compartilhar com o pessoal. E, de novo, cara, a comunicação, eu acho que é grande parte desse pânico que se cria, e pânico não é estratégia para nada. E aí não é fingir, então como é que eu vou ficar calmo se meu negócio vai quebrar? Porque eu posso te dizer que ficar em pânico também não vai salvar seu negócio. Então, assim, não adianta entrar em pânico. É normal você ficar nervoso, xinga e tudo, todo mundo... nós somos humanos, mas assim, pânico não é estratégia. Então, voltando para cá, o que eu acho, de novo, Igor, é que vai ter uma adaptação e transformação. E nisso o ser humano é muito bom, meu amigo.
A gente vai passar perrengue, vai passar aperto, vai passar por dificuldade. Entretanto, como já aconteceu diversas vezes na história, você tem segmentos que eles se transformam ou somem e outros surgem. Então, assim, eu estava conversando com você aquele bate-papo aqui, a gente antes, o que eu até para compartilhar com o pessoal, alguns já devem ter visto esse material, mas é um material que vale a pena lembrar, e eu vou voltar para a resposta do seu segmento, que é o setor alimentício, tá? Tiveram alguns setores que explodiram, a demanda de serviços e produtos explodiu durante a crise, e elas devem se manter ao longo do prazo. O que isso quer dizer? Que lá vão ter muitas oportunidades. Um deles são, e eu fiquei impressionado com esse setor, ensino à distância. A aula parou na sexta-feira, na segunda-feira as crianças estavam em frente ao celular e as escolas deram um jeito de ter aula à distância. Entretenimento online. Cara, é impressionante o que eu já tenho visto desde boate na varanda, tipo uma coisa maluca, né? Até os joguinhos tá rolando direto aqui. Então, os joguinhos eletrônicos, enfim, tudo. Ferramenta para trabalho remoto, nutrição e saúde, você poder atender online. A telemedicina foi aprovada no Brasil em função da crise, ou seja, a crise vai derrubar várias burocracias, que você precisa de velocidade, então as pessoas não podem esperar. Ótimo, menos burocracia. Então, telemedicina, a área de saúde e seguros, eu acho que isso tudo vai aumentar e vai continuar, porque tem um segmento muito grande. E quando eu digo aumentar, Igor, eu digo que elas vão precisar crescer desde o topo até a base. Então tem empregos para todos os tipos de qualificação, enfim, esses setores vão crescer. Alguns setores que cresceram na crise e devem se estabilizar no médio prazo. Os setores que cresceram, teve uma procura louca. Alimentação, muita gente estocou, fez compra de mês, coisa que a gente não via desde a inflação. Vou comprar carne, fila no açougue, esse bombou. Produtos de limpeza, a gente está mais ligado nesse lance de, porra, tem que ficar tudo limpo, tem que passar muito álcool, tem que limpar tudo. Também aumentou. Produto que ajuda a prevenir epidemia, máscara, luva, isso tudo também as indústrias não tem para comprar. Então, assim, bombaram, mas quando a gente entender que, poxa, peraí, eu estou exagerando aqui, exagerando acolá, tende a voltar. Demanda que teve forte queda na crise, mas eu acho que vai dar um pico em seguida. Eletrodomésticos, cara, ninguém está comprando nesse momento, tipo, virou supérfluo, vai com o que tem, então assim, deve ter caído. Produtos de beleza, a gente sai menos. Não, inclusive, Nelson, deixa eu te interromper um minutinho sobre eletrodoméstico. Eu tô com um fogão de casa por petição de miséria, então eu tô procurando um fogão já tem um tempo. Eu fico namorando os fogões, os preços estão caindo pra caramba, então quem quiser comprar, agora é a hora de comprar. É isso. Melhor do que Black Friday. É isso. Então, assim, eu acho que produtos de beleza, cara, a gente não sai. Distanciamento social, você se arruma menos, né? Mesmo que você se arrume um pouquinho em casa e tal, cai. Roupa, sapato, acessório, a mesma coisa. Serviços de cabeleireiro, esteticista, tal, isso tudo dá uma queda, mas quando a gente for voltar, não é ao normal, mas ao novo modelo que a gente vai ter aí para frente, isso aí vai ter uma... Sair da quarentena. Já entendemos como se vive nessa maluquice nossa. Então agora, eu acho que isso tudo tem queda e vai voltar. E tem uma área que ela não vai acabar, mas ela vai se reinventar, que teve forte queda na crise e vai ter uma recuperação lenta. Quais são esses setores? E eu acho que já tem alguns respondendo muito bem. Academias de ginástica, esses aí, cara, vão sofrer, porque ginástica é um lugar onde você entorolha de gente, fica um monte de gente malhando, suando e tudo mais. Tá todo mundo agora atento com isso, tá no nosso... A gente está experimentando como isso pode ser, sei lá, perigoso, esquisito. Então, vai sofrer. Cinemas e teatros, que é o entretenimento, também junta muita gente, encosta tudo, vai sofrer. A área de eventos sociais é a mesma coisa. É aquela coisa que você, pô, não gosta de cerveja, isso tudo hábitos nossos que vão mudar, cara. E até é esquisito pra gente que viveu numa geração até os 40 aqui, que é a nossa idade, onde a gente, tipo, isso muda. Os hotéis, restaurantes e viagens de turismo vão junto também, num setor que, cara, vai precisar se reinventar, vai precisar dar ênfase na comunicação em relação a como que ele cuida do alimento, como que ele cuida do transporte, por que aquela comida é segura, enfim, vai ter que comunicar muito, muito, muito bem e se reinventar ao mesmo tempo. Então vai ter uma transformação nisso aí, cara. Esses são os quatro setores que eu passei e a gente pode seguir em frente. Todos os setores...
Fala aí. Deixa eu te fazer um parênteses em relação, estou anotando as coisas que você está falando aqui. Uma coisa que eu tenho pesquisado bastante, que a gente está tendenciando ao do it yourself, né? Você descobrir como é que você faz as coisas, você normalmente chamaria alguém para fazer para você. Uhum. Até em outros países, como Portugal, na Europa como um todo, Estados Unidos, as pessoas procuram fazer por si e não chamam um serviço especializado para isso. Hoje, a maior procura do Google, segundo o Google Trends, eu recebo o relatório do Google Trends, é como fazer pão em casa. Assim? Quer dizer, então, assim, esse do-it-yourself também está... Você falou do setor de academia, o setor de academia vai ser impactado diretamente porque o crescimento exponencial dos aplicativos de malhação é bizarro. Cara, eu estou com uma... Eu conversei, Igor, com donos de academia na Lagoa, pessoas que são muito próximas do nosso ciclo de amizade. Pessoas que são donas de academia de luta, aí em Niterói também. Pessoas que são donas de academia aqui em Portugal. E ele falando, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, o que acha que vai acontecer não, cara, já aconteceu. É o seguinte, cada sala de aula sua passa a ser um estúdio de transmissão. Ponto. Ponto. Isso aí já é. Ah, mas como é que você sabe? Cara, olha, se você pegar o número de seguidores. Eu peguei um cara que eu gosto pra caramba, que é o Sérgio Bertolucci. O vídeo dele no início da quarentena, um vídeo dele que tinha mais visualização, Igor, tinha 5 milhões de visualizações. Já tá com 7 milhões e meio. Ele teve 2 milhões e meio de visualizações num vídeo que já tinha 4 anos parado. 4 anos, o vídeo tava lá paradão, em 5 milhões, que é visualização pra caramba. Teve mais 2 milhões e meio em 40 dias, sei lá. Ainda tem gente achando que tudo vai voltar a ser como era antes, né? Não tem como voltar. Não. Então, o que acontece é o seguinte, eu faço parte de uma linha, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso várias vezes, especialmente na gastronomia, que busca fazer com que as pessoas voltem a ter intimidade com a comida. Descubra qual a origem daquele alimento, o que aquele alimento pode provocar, o que tem por trás daquele alimento, o que é aquilo. Eu não estou falando contra a indústria, exatamente, sim. não. Mas assim, como é que faz o pão? Eu posso comer o pão da padaria, posso comer o pão de fermentação lenta do cara, posso comer o pão da padaria da dona Joaquina, mas eu posso também fazer o meu pão. Então, as pessoas estão redescobrindo isso por causa da quarentena. Você falou sobre os eventos sociais. Até um dado, Igor, só para conversar aqui, botar dado na mesa. O item que mais aumentou a venda no mundo foi luvas, tá? Teve 670% a mais, 67 vezes a mais a busca por luvas. O segundo é máquina de pão. Aí, você tá vendo? 652% foi o aumento em busca e compra online de máquina de pão. Então, assim, até legal falar, porque às vezes assim, a gente vende o caos, né? Cara, o mundo acabou, tudo fechou. Peraí, gente. Então, o cara que vendia máquina de pão, ele falou, meu amigo, eu ganhei na Mega Sena. Comida em lata, que era o inimigo. As comidas em latas que era o inimigo. Assim, pô, não é saudável. Porra, tem super sentido. Comida em lata, eu posso estocar e tal. Então, assim, legal também. Pois é, uma série de coisas. O que acontece é que aquela velha máxima está funcionando muito bem agora, né? Quando tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Né? Sempre há essa máxima assim. Tem gente que está sabendo vender o lenço, tem gente que já estava vendendo o lenço, porque boa parte desses comportamentos que a gente está falando já eram comportamentos que eram tendência antes. E a quarentena ajudou eles a se transformarem em realidade. Sobre o setor de entretenimento que você comentou, eventos sociais, a gente teve 2 bate-papos que passou, a gente falou com a Helena sobre meditação, sobre yoga, e falamos com o Diogo sobre terapias integrativas, sobre ansiedade, todas essas coisas que a gente tem passado com... Todos eles falaram a mesma coisa, eu achei muito, muito bacana isso, era uma coisa que eu já levava comigo, mas eu acho interessante a gente falar. A única constância nessa história é que a permanência do tempo, ou seja, vai passar. De um jeito ou de outro vai passar. O resultado pode ser diferente, pode ser não, vai ser diferente, mas vai passar. E o que eu percebo é que, e isso eu tenho falado desde o início da quarentena para as empresas de gastronomia, é que a característica mais forte é você conseguir ter capacidade de reação rápida, de ter uma empresa fluida, leve, para que você possa reagir rápido aos estímulos. E isso não vai passar quando a gente vai ter um movimento
muito grande ainda de coisas acontecendo, é necessário que o cara tenha essa capacidade de reagir. Por exemplo, você falou, as academias, cada sala dela vai ter que ser uma sala de transmissão. É lógico que o cara que treina jiu-jitsu, o cara que treina kickboxing, ele não vai fazer uma aula à distância. Ele precisa do contato. Mas fora isso, isso é uma coisa que vai se perpetuar. E nego correu para fazer. E nego está fazendo bem depois que correu para fazer. Você imagina depois que ele tiver tempo de se ajustar e falar assim, vamos fazer. Quer dizer, olha os setores potenciais de crescimento. Audiovisual, puta setor de crescimento potencial, edição de vídeo, edição de texto, como é que chama? Redação para esse tipo de programa, direção para esse tipo de coisa, os on-demand de vídeo, não só YouTube, mas outros aí que são bacanas, interessantes, Facebook Watch, IGTV e tudo isso. Todos relacionados a essa coisa da distância social. Mas o que a gente sente mais falta especialmente brasileiro, você sabe disso, a gente tem um calor humano danado, a gente gosta de se encontrar, de se abraçar, de ter e tal. Com a Helena a gente até falou sobre aquela coisa do cara que precisa ir pro bar, aquela fuga, ele não tem para onde fugir agora, o cara tá igual o Cirilo na lata dentro de casa. O cara tá desesperado. O setor de bebidas, por exemplo, é um setor que cresceu absurdamente, que dificilmente vai conseguir manter os patamares que está mantendo agora. Não tem bebida no mercado, cara. Todo mundo está comprando bebida para encher com as em casa. É isso. Ô, Igor, toda vez que você... Zé Delivery agora, Zé Delivery não tem Heineken, não tem Beck's. E aí E aí legal, que vai para outro ponto que a gente estava conversando, que é o seguinte, quem sabe por que não tem Heineken, você não descobre uma cerveja que você não beberia se tivesse Heineken e abre portas para novas bebidas, para novas marcas, para uma série de... Isso, foi bom você ter falado... Foi bom você ter falado da Heineken, porque assim, a gente tem um patrocinador... Não, a gente não tem um patrocinador, então pode continuar aí. Você quer patrocinar aqui o Ponto Talks, você é de uma empresa de bebidas, pode ficar à vontade. Mas assim, a gente tem visto isso com outras marcas, por exemplo, a Império é uma marca que tem crescido muito para os fãs da cerveja puro malte, que é uma marca que é pequena e está crescendo muito. Eu tenho uns amigos, por exemplo, Pedro Proa, que está aqui tá na live falando que as bebidas estão com dificuldade de achar. É um cara que tem um consumo muito grande de bebidas alcoólicas na casa dele, especialmente gin. É um ginzeiro danado. Ele está com dificuldade de achar. Você chega no Guanabara hoje, a garrafa do gin está a preço de banana. Hoje não, nessa semana. Acabou lá tudo. Os caras venderam centenas de pallets de gin. Isso é legal, Igor, você está comentando, porque a gente sabe que a economia é cíclica. Eventos desse tipo, na verdade, aceleram um processo que nós já, em geral, já vinha... Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Os cachaceiros todos começaram a rir aqui nos comentários. Impressionante como é que nego acusa o golpe. Só falar de cachaça, começa a aparecer a opção de gente. É unânime, né? É unânime. Cara, PT em casa é bom. Desculpa, você dá PT na cozinha, 2 passos tá na cama, é relax. Pô, tranquilo. Mas voltando assim, se você pega o histórico, então assim, pelos ciclos que a gente ultrapassa, né? Que a gente vê a economia, isso é legal de estudar. Mas é que sempre que tem um problema desse tipo que a gente está enfrentando, cara, Souza Cruz e Ambev seguram a onda legal, assim. São empresas que nessa dificuldade as pessoas se apegam. Porra, tem que tomar uma cerveja, tem que tomar um gin, seja lá o que for, porque é natural, é do ser humano, isso é histórico. O cara chegava da guerra todo esfacelado, não vou comemorar, tomava vinho e dormia, porque foi um dia muito difícil de batalha e tal. Mas são empresas que em geral, conseguem atravessar bem. Né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta que a Rebeca fez aqui há um tempinho já, e como a gente estava entrando num assunto no outro, eu acabei não te perguntando para deixar para daqui a pouco. A Rebeca, ela está planejando se mudar para aí. Tá, para Portugal. Uhum. Para quem não sabe, o Nelsinho tem um grupo muito bacana de imigrantes brasileiros que vão para Portugal. Então, recomendo. Depois eu mando o link aqui no Stories, vou até anotar aqui para mandar, do link lá do grupo. Ela falou assim que a família dela se planejando para se mudar para o Porto, no ano que vem. Uhum.
ano que vem a gente não sabe nem se vai ter porto ainda com coronavírus. Pode ser, vai ser porto coronavírus. Ela disse que ela é área de tatuagem e micropigmentação, quer dizer, e que o irmão dela é fotógrafa e que a mãe faz doce, quer dizer, tudo prestador de serviço. Uhum. E ela está perguntando como funciona a prestação de serviço aí, como são essas áreas. A gente sabe que a economia de Portugal é um pouco diferente, que a diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco é menor. Então, ninguém aí fica muito rico muito rápido, mas todo mundo é capaz de viver bem, né? Vamos dizer assim, tentando se ficar o máximo. Tá. Como é que são esses mercados aí que ela está perguntando aqui para você? Ela falou que quer fazer uma micropigmentação em você, que você está precisando. Beleza, vou dar uma resposta um pouco safada, Igor. Seguinte, cara, tem micropigmentador que é faca na caveira e vai se virar aí no Brasil, no Porto, Suíça, Austrália, tribo indígena, vai dar o gás. E tem micropigmentador que vai reclamar que está com coronavírus, que está com isso, está com aquilo. Cara, então assim, voltando, só para vir morar aqui, Portugal é excelente, você tem uma qualidade de vida boa, o Brasil é melhor para ganhar dinheiro, eu já falo isso há 4 anos e meio, tanto que a minha empresa de tecnologia ela fica no Brasil, meus clientes ficam no Brasil. Esse modelo, Igor, de home office, nós somos 48 lá na empresa, quando eu entrei eram 6, eu já falei, cara, esquece esse negócio de ter sede, esquece, não. A gente contrata o cara, manda o laptop para casa e ele trabalha de lá, internet, vamos embora. Então a gente tem gente a 500 quilômetros de Recife, 500 quilômetros para dentro, gente no Amazonas, gente no Sul, gente na Alemanha, gente em Amsterdã, a gente tem gente no mundo inteiro. Isso já é espalhado e distribuído. Voltando então à questão dela. Então aqui você tem uma boa vida, não é que você vai se viver fácil. Inclusive, é porque você tem acesso a tudo. O metrô funciona, a praça funciona, a segurança, o país está em 3º lugar mais seguro do mundo. Então você que vem do Rio, você fala, em geral, acho que o pessoal aqui é mais disso, você fala, cara, tô no paraíso, eu posso usar meu celular na rua, e não que você não use lá no Brasil, mas você vê assim, pô, fui assaltado, fulano foi... É tenso, você está sempre no modo defensivo. Então aqui você não vai ter essas questões, mas é arregaçar muito a manga e trabalhar. Então, assim, eu acho que é um segmento onde o brasileiro se dá bem, esse de beleza, unha, cabelo, tudo. Mas é claro que cada pessoa vai ter o seu empenho, né, Igor? Cada um performa. É por isso que o empreendedorismo é justo, que você vai levar para casa o que você consegue produzir. Então, acho que sim, é legal. Doces. Tem muitos doces aqui, mas, de novo, eu conheço doceiras brasileiras que fazem muito sucesso. Depois eu posso até te dar o link para essas pessoas seguirem. E essa mulher, ela trabalha a rede social absurdamente bem. Então, assim, não sei nem se o doce dela é o melhor, mas a rede social dela, ela deve ter uns 30 mil seguidores e vende pra caramba e produz muito e entrega muito e ela sabe trabalhar nesse novo modelo de economia. E a terceira pessoa era doceiro, esteticista e qual era o outro? A doceira, esteticista e fotografia. Então, fotografia a gente já falou aqui sobre a potencialidade do design audiovisual agora. Eu só acho que o fotógrafo, especificamente, Igor, ele vai ter um desafio, porque eu quero que pegue essa pessoa quando ela começou a tirar foto. E provavelmente ela tirou foto de quem ela conhecia, do networking natural dela. E aqui o networking natural dela vai ser nenhum. Então ela vai quebrar bastante pedra para fazer e desenvolver esse networking. E isso vai levar, cara, anos, entendeu? Até que ele tenha uma carteira bacana de cliente, que ele possa voltar. E aí, de novo, cada um vai ter seu ritmo para desempenhar. Para performar, né? Show de bola. Rebeca, acho que a gente resolveu o seu problema aí. Voltando ao setor de bares e restaurantes, que eu acho que você sabe que eu adoro fazer isso, né? Você sabe que eu faço isso desde que o mundo é mundo. Sim. Aqui no Brasil, eu enxergo uma possibilidade enorme que as pessoas se reinventem e que mas muitas oportunidades estão surgindo. Mas muitas oportunidades. Para quem já está no mercado, para quem quer ir ser entrante, para o cara que, de repente, eventualmente vai ser demitido da sua empresa e vai querer empreender em gastronomia depois que a quarentena passar, muitas oportunidades virão, muitas oportunidades estarão aí acontecendo. O setor aqui, ele é diferente de Portugal, né? O setor daqui é um pouco mais, vamos dizer assim, é mais volátil, né? Porque ele tem menos previsibilidade, vamos dizer assim. E a gente tinha alguns problemas conjecturais muito severos. Por exemplo, ocupação sempre foi um custo muito alto para a gente, proporcionalmente.
pessoal é um problema aqui, porque é muito caro. Eu sei que em Portugal também é caro você empregar, é caro. Não é caro demitir, mas é caro empregar, né? É caro você manter um funcionário, mas não é caro demitir. Aqui é caro manter o funcionário e demitir, né? A gente sabe disso. Então, eu acredito que a gente também vai migrar os modelos de negócio, porque o setor de gastronomia é um setor que mais emprega proporcionalmente. Você tem lá uma empresa com faturamento X, você emprega muito mais gente do que empresas com faturamento 5X, que o dinheiro circula mais e você tem menos gente. Isso aumenta o risco, diminui o negócio. O que você acha que pode haver de movimentos de mudança ou tendências de mudança em relação a isso? Tá, vamos lá, cara. O que eu acredito que vai acontecer? Primeiro, a gente está vendo eu acompanho um pouco o que está acontecendo no Brasil, a gente está vendo algumas transformações já em relação a acordos individuais e flexibilização na forma como se contrata e tudo mais. Esse é um ponto. Eu acho que isso vai se transformar e vai ficar mais interessante para as duas partes. O segundo ponto é em relação, Igor, eu acho que a organização, bicho. E aí, o que eu quero dizer com isso? A organização é a mãe de todas as tecnologias, na minha opinião. Tá? Porque quando a gente se organiza, eu estou dizendo nós como sociedade, o ser humano é imbatível. Quando a gente se organiza, a gente fica imbatível. Então, uma empresa organizada, ela é imbatível. E hoje eu acho, isso é só minha percepção de ex-dono de restaurante, um restaurante que deu dinheiro, um restaurante que deu prejuízo, e que eu acho que a organização básica e fundamental dos restaurantes hoje no Brasil, pelo que eu acompanho, e daqui, e também posso pegar os restaurantes italianos, que são a base, boa parte familiar, então você tem família, então assim, ó, ganhamos pouco, todo mundo vai ganhar pouco e é a vida que segue. Ganhamos muito, que bom. Junta, que também é a segunda parte da minha resposta. Então eu acho que a transformação o mercado e os donos vão ter que entender que não dá para você ter tentar fornecer um serviço premium com preço barato e com não sei que. Não dá, a conta não fecha, Igor, é muito difícil. Então menos funcionário. Exato. Menos funcionário. Eu sei o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. E com todo respeito e modéstia e sendo honesto. Né? Você vai num restaurante aqui, você vai falar, poxa, eu esperei para comer. Esperou, claro que esperou. É assim que é a vida. e vida que segue. E a comida é boa. Então, só fazendo um parênteses, Nelson, você sabe disso que a gente já conversou sobre isso. Eu já escrevi algumas coisas falando sobre isso. Como brasileiro é um cliente ruim. Por quê? Porque o brasileiro, eu tenho certeza que isso é uma herança cultural da época da escravidão, da época mais servil da história do Brasil. Foi o último país a abolir a escravatura e tal. É porque a gente interpreta aquele prestador de serviço como um serviçal e não como prestador de serviço. Então, se eu sento na mesa lá e eu vejo ele atendendo outra mesa, eu acho um absurdo ele estar atendendo outra mesa, ele tinha que estar atendendo a minha. Eu não espero ele atender outra mesa, eu quero que ele atenda a minha, pô. Que isso? E isso é uma coisa que está enraizado na gente e é estrutural. Não é uma coisa assim, o cara conscientemente pensa nisso. Não. Ele reage desse jeito naturalmente, está arraigado. É uma coisa bem estrutural. Então, isso é uma coisa que eu acho que tende a mudar, já era uma tendência de mudança, para a gente poder ter menos funcionários. Eu acho que eu prefiro ter menos funcionários muito melhor remunerados e fazendo um trabalho muito melhor, do que a gente ter que enfiar 50 funcionários para cumprir uma demanda, porque o cara está querendo outro shopping desesperado e não tem ninguém para atender ele naquele segundo que ele está atendendo a mesa do lado. Entendeu? Então, desculpa o... Nada, mas eu acho que isso... Não, você nunca interrompe, você sempre soma. Então, eu acho que esse é um ponto, cara, super importante na questão da organização. A solução disso, cara, nessa nova saída liderança positiva, que passa por organização e comunicação. Então, se você não tiver isso, bicho, esquece. As coisas não vão ser mais como você estava acostumado. Na verdade, já não eram. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Igor, que eu acho que vale a pena aqui a gente colocar, e muita gente pode criticar, falando, isso não existe, ele não sabe o que está falando, e eu posso dizer que eu já experimentei um monte de coisa, também não sou dono da verdade, nem absoluta, é só a minha visão. Mas você precisa aprender a poupar. Tá? O seu negócio precisa ter fluxo de caixa. O seu negócio, se não está deixando dinheiro suficiente para você realizar, porque
Cara, vai dar ruim um dia, vai pegar fogo, vai ter uma... Sei lá o que vai dar. A vida, infelizmente, e eu não sou pessimista, ao contrário, sou super otimista, sabendo que a vida não é uma reta, vai ter um buraquinho, e esse buraquinho vai custar algum dinheiro. E aí, Igor, eu tenho uma frase que eu tenho disseminado, que é: a resiliência do empresário, a resiliência do empreendedor é o tamanho do fluxo de caixa dele. Ah, eu sou muito resiliente, amigão. Resiliente, acabou seu fluxo de caixa, não tem resiliência que aguente. Então você tem que aprender a poupar. Então você tem que aprender... Então você tem que aprender... Então você tem que aprender que seu restaurante, seu negócio tem que dar lucro. Então você tem que aprender que seu cardápio tem que ser um cardápio eficiente. Enfim, aí te contrata uma consultoria do Igor e ele te ajuda. Mas você precisa... Até porque, Igor, a gente já aprendeu errando e acertando. Então, assim, você tem que ser muito eficiente, cara. E aí o profissional para amador. O amador vai chorar porque, mas aí teve uma enchente. Irmão, vai dar ruim, alguma coisa vai acontecer. E você tem que estar preparado. Então, o outro ponto é esse, Igor. Organização, comunicação, liderança positiva. E do outro lado, eu boto a questão de aprender a poupar. E digo até para a nossa vida, bicho. Se você está virando todo mês no 100%, você já está estressado, dormindo mal, porque você sabe que qualquer soluço vai virar uma diarreia. Cara, o cara atrasou um dia o pagamento do seu salário e você fala, morri, e aí? Vou fazer uma loucura. Então, e por outro lado, também acho que vale a pena ver o seguinte, os restaurantes, boa parte dos restaurantes e funcionários, eles são de uma categoria que chama-se profissionais transitórios. Tem gente que trabalha disso no restaurante, aqui fora é normal aí também, mas para pagar a faculdade, para ajudar. Então tem boa parte dessa galera que é transitória, e não estou dizendo que não pode ser garçom o resto da vida, que não pode ser cozinheiro, isso são profissões bonitas, como todas as outras, né? Bem bacana. Mas assim, tem muita gente que só transita por essas empresas, né? Que são os restaurantes, para ir para outro ponto. Essa galera, Igor, que só transita, elas vão poder começar a transitar naquelas empresas que eu falei para você, que são as que estão crescendo e vão continuar crescendo. Então, só tem uma reorganização de novo dentro de como a gente vive. Isso é o que isso é uma coisa que eu tenho dito muito, é o seguinte, em situações como essa, que você mexe o líquido com o fundo do copo, do fundo do copo, aqueles dejetos do fundo do copo, eles levantam e eles se reorganizam. Isso fatalmente vai acontecer. Você está falando do profissional transitório, isso sempre foi um problema no nosso segmento, porque pouca gente quer fazer carreira no segmento, porque acha que é subemprego, porque acha que é isso, é aquilo, e acabamos tendo profissionais que a gente não pode investir em treinamento, em crescimento desse profissional, porque não vai ficar ali, ele não tem interesse em levar aquilo para frente, e os que a gente faz, outra pessoa vai lá e... Né? Por quê? Porque a gente tem pouco funcionário que quer fazer carreira, e o cara que quer fazer carreira, eu vou pagar ele melhor, 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 melhor. Não é à toa que tem sushi man que ganhava aí 4 mil, 5 mil reais sendo sushi man. E o pessoal acha que é subemprego. Então, só a gente ganha metade disso, acha que é o último traquina do pacote. Mas isso o último chocolate da embalagem. Isso é bobeira, assim. Todo trabalho, cara, é bonito, é bacana. Então, assim, aí eu acho que o desafio do empreendedor, do empresário, cara, como eu vou reter, como eu vou tornar interessante, como eu vou criar uma história de carreira, como eu vou pegar, por exemplo, um brother nosso, a gente gosta pra cacete, ele deu super certo, passando pela empresa que você abriu e ficou tanto tempo, que é o Alexandre, por exemplo, caso de sucesso total, entendeu? E tantos Alexandre Moriz, tá? Pra quem não conhece. O Alexandre Moriz é uma pessoa maneiríssima, um profissional muito bacana, tá passando a dificuldade dele agora, porque ele hoje é dono de sócio de um restaurante também em Niterói, mas é isso, cara. Entendeu? Então, assim, como criar... Mas deixa eu te fazer agora uma pergunta particular. Vou falar baixo aqui para ninguém ouvir. Ó. Presta atenção. Se você tivesse que colocar de 0 a 10 um índice para seu otimismo para depois que a quarentola passar. Que é quarentola que chama agora, a gente pode chamar de quarentena, que não, que nego corta. Uhum. Depois que a quarentola passar, qual é o seu otimismo em relação ao todo? Ao todo? Antes de você responder, eu já vou responder para você entender o que eu estou perguntando. Tá. Eu tenho uma expectativa enorme que a gente vai ter uma mudança muito significativa no comportamento das pessoas para melhor. Uhum. Você é mais realista do que eu nesse aspecto. Eu sou um pouco mais
devaneador, né? Você sabe. Mas eu acho que a gente sim vai ter uma expectativa, eu tenho uma expectativa muito grande numa mudança muito positiva nas pessoas. Qual é a tua visão em relação a isso? Vamos lá, Igor. A minha visão é a seguinte, cara. Aí eu vou provocar de novo um convite a quem está olhando a gente aqui a pensar. Covid não, convite. Covid não pode falar, não. Um convite para pensar que é o seguinte, cara. Todo mundo fala, quer dizer, boa parte está falando, é uma transformação, e que tudo vai se transformar. E aí o convite que eu faço para quem está vendo e para você é a seguinte: o que você vai mudar? Eu não aguento mais, amigo, botar culpa na ziquezira toda e falar, tudo bem, eu mudei isto, eu vou mudar isso. Então essa foi a mudança que você fez na sua vida. Isso vai refletir na sociedade. Entendeu? Que mudança tal mudança essa que está todo mundo esperando, sabe? A mudança que está esperando é a mudança do coletivo dos indivíduos. Então, assim, o que cada um de nós mudar vai ser a mudança que o coletivo vai entregar à sociedade. E eu fico prestando atenção nisso. Ah, vai mudar, tá bom. E o que você vai mudar, cara? Como assim eu? Ué, o que você vai mudar? Não, eu quero que volte tudo igual. Ué, se você voltar tudo igual, não vai mudar nada, irmão. Porque se todo mundo pensar assim, não muda nada. Então, a minha perspectiva é que as pessoas, eu tenho feito muito convite a pensar, não adianta ficar em casa esse tempo e não refletir, não repetir as coisas que você ouve. Vai tudo mudar, vai tudo mudar. Vai tudo não sei o quê, então vai tudo não sei o quê. Então, assim, cara, meu pensamento é, o que você vai mudar? Pensa, reflete. E aí você sai do automático, brother. E aí você começa a falar, bem, agora eu vou escolher o que eu quero, viver da forma como eu quero, etc, etc. Em relação à economia específica, Igor, ela vai voltar organizada de uma maneira diferente e a gente vai se adaptar. Ponto final. Pessoas com mais dificuldade, pessoas com menos, mas ela vai retomar. E o segundo ponto, que é assim, não vai ter esse dia que as pessoas vão falar assim na televisão, acabou essa data. Não vai ter. Não existe essa data. E não que a gente vai continuar assim o resto da vida, mas é pelo simples fato que essa bodega desse número, ele só passa a cair depois que 50% da população mundial pegar. Aí sim, novos casos vão cair. Até lá, não. Então, assim, até lá é o quê? Lembrando que a Rússia tem boa parte da população mundial e por lá as coisas estão acontecendo agora. Lembrando que na Rússia também se resolve as coisas de maneira diferente. Pois é. Lembrando que na Coreia do Norte não tem caso registrado, porque todos os casos que acontecem tem um fuzila. Não, tô brincando. Mas então, assim, eu acho que o convite, Igor, é esse a mudar. O convite é utilizar o que eu aprendi muito com os alemães, cara. Os alemães, quando passaram pelas duas grandes guerras e na segunda, de forma muito bizarra, qual a solução que eles deram para nunca mais cair no erro? Eles falam daquele erro o tempo todo, cara. Você chega lá, você fala, cara, como é que... Parece que tá falando com orgulho e naturalidade, mas não tem orgulho nenhum. E a naturalidade é a seguinte, a gente não pode esquecer do que passou. Então não adianta, vamos supor que tivesse essa data aí, pá, e todo mundo... Amigão, se deixar, Igor, 15 dias tá tudo igual, todo mundo. Eu e você, todo mundo, que a gente é humano. Então, vamos repetir o que nós sempre fizemos. Então, a minha dica é cada um saber o que vai mudar, vem em volta, vocês que têm filho, transmite isso para o filho de vocês, os valores de vocês. É um momento de passar muito conhecimento, de passar muito aprendizado, né? De que, porra, meu amigo, da sexta para segunda mudou tudo. Então, é bem por aí. Eu sou otimista por natureza, acho que vai ficar melhor. Eu acho que o nosso trabalho, quer que fique melhor, é lembrar as pessoas o quanto que elas falaram assim, nossa, o mundo vai ser melhor e tal, tal, tal. E ao contrário de assim, então vai todo mundo virar Madre Teresa. Não é nada disso que eu tô falando. É simplesmente você ser consciente, brother. Entendeu? Viver de uma forma que você vai se adaptar. Legal, é isso. E é engraçado, assim, só complementando o que você está dizendo, que todos os papos que a gente está tendo com todos os profissionais de áreas diferentes, a gente chega no mesmo lugar. Esse autoconhecimento, essa oportunidade que a gente está tendo, o planeta está tendo, de ficar sem a gente um pouquinho, transitando de um lado para o outro, usando recurso. E a oportunidade que a gente está tendo de voltar a conversar com a gente, de voltar a entender como funciona a gente, o que está passando dentro do peito da gente, é foda. Desculpa o palavreado chulo. Mas assim, eu escutei, essa semana, eu gosto de ouvir opiniões diferentes de vindos de diferentes lugares. E
escutei 3 pessoas, líderes religiosos, vamos dizer assim, não exatamente, mas são líderes filosóficos, os 3 falando a mesma coisa. Que a grande mudança, a mudança que você faz dentro de você é o mundo mudando. Ponto. Foi o que você falou. Então, assim, a gente mudando, a gente buscando essa melhoria, a gente buscando esse resgate ao nosso trilho natural, para que a gente se sinta bem, para que a gente mude, para que a gente faça as coisas acontecerem, faz com que o mundo mude. Não é só o nosso mundo particular, mas o mundo todo, porque a gente nunca teve tão separado, mas a gente nunca teve tão conectado. A gente entende que somos um, e não adianta a gente achar que não está interligado, porque tudo está, né? Hoje até um amigo, Juliano, colocou no stories dele, se você não entendeu o efeito borboleta, lembra que um cara comeu uma sopa de morcego no interior da China e fez isso tudo acontecer. Então, isso tudo é muito importante. Acho que essa sua mensagem é fundamental, ela é muito significativa. E eu queria acrescentar ao que você disse a importante missão, que é a seguinte: mesmo essa mudança dentro de nós, ela não é uma chavinha, né? Ela é uma constante. Trabalho. A gente precisa trabalhar. A gente precisa não cair em tentação, não sair do trilho que a gente estabelece para a gente, buscar essas coisas e abrir a cabeça para coisas novas que possam acontecer, para que a gente possa conhecer essa nova realidade. Evidentemente, isso aí vai mudar a realidade do mundo inteiro, como você disse. E ainda agora para falar sobre bares e restaurantes, a minha grande expectativa é que a gente volte a ter essa... Porque assim, é tudo em torno da comida. A comida é a maior rede social do mundo. Isso foi dito várias vezes por várias pessoas, mais recentemente pela Alexa Atala, eu gosto de repetir isso sempre. É a maior rede social do mundo. Ninguém é capaz de unir as pessoas em torno de alguma coisa como a comida. Uhum. Alguém morre, a gente come, alguém vive, a gente come, alguém ganha, a gente come, alguém perde, a gente senta para comer. E é sempre, quando eu falo comer, bebidas e comidas, né? E é sempre o maior fio condutor que a gente sempre teve na história. Esse fio condutor esteve podre durante em muitos momentos da história e ele está voltando a ser muito bom agora. Acho que as pessoas estão voltando a ter essa intimidade, essa coisa e tal. Isso também faz parte dessa mudança, de querer buscar o melhor, de querer ver o que é melhor para você, o que eu vou comer. Tem gente, eu vou te falar, existe uma tendência enorme a ter um maior número de pessoas comendo menos carne depois disso tudo. As pessoas estão voltando a pensar no que estão comendo. Se é bom ou se é ruim, não estou entrando nesse mérito. Eu, particularmente, sou carnívoro, mas carnista e carnívoro, tá? Os entendedores entenderão. Mas eu acho que essa mudança também faz parte disso. Dessa relação nossa com o nosso corpo, nossa mente, e isso tudo que vai ser a força motriz para mudar tudo. Só complementando o que você disse genialmente agora há pouco. Depois disso tudo, eu estou bugado aqui. Ó. Não, então eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui e vou te ajudar então a gente conectar isso tudo. O que você está falando a respeito dos bares e restaurantes, você pode ver que vai ter um monte que não vai fechar, amigo. Vai continuar. Tem uns que só estão existindo porque a crise existe, porque os pedidos online... Os pedidos online, de repente, estão proporcionando vendas. Cara, olha só... Vamos acompanhar aí, mas as ações da Domino's Pizza, eu tenho certeza... Ano passado foi a ação que mais deu dinheiro lá em Nova York. Tenho certeza que esse vai ser um segundo ano de sucesso absurdo. É um modelo de negócio muito enxuto que funciona pra caramba. Então, assim, é aquela coisa, cara. Vão ter os saudosistas que eu falo, já não é mais a mesma coisa e tudo mal, porque de fato não é. De fato se transformou, mas com certeza vão ter, calma, mesmo que seja daqui a um ano, quando a gente olhar para trás, a gente vai falar, poxa, teve um ano que a gente não foi ao restaurante, depois a gente voltou aí. Então, quando você olhar lá para frente, você voltou. E não acho que vai ser um ano, tá? Mas, assim, como você disse, a gente se organiza em torno da comida, a gente come, a gente comemora comendo. Pode ser que a galera invente assim, ó, eu tenho um restaurante chamado Chef Nelsinho, e o Chef Nelsinho agora, em vez de ir para um restaurante, eu tenho 30 chefes Nelsinho que são certificados por mim e vai cozinhar na sua casa com sua família, sei lá. E aí o céu é o limite. Não, isso, muita coisa vai acontecer. Por exemplo, o segmento de EAD para gastronomia cresce muito. Vou te falar, maior nome
que cresceu durante a quarentena. Eu vou falar aqui, as pessoas podem concordar ou discordar de mim aqui. O maior nome de internet que cresceu nessa quarentena chama-se Rita Lobo. Fazendo o trabalho que ela fez a vida inteira. Ensinando as pessoas a fazer coisas simples. Então, assim, a Rita, ela já era uma tendência de crescimento, ela é assertiva demais, mas, assim, durante a quarentena, ela tá dando baile, tá arrebentando. Porque as pessoas querem aquilo, elas querem aprender a fazer o negócio. Você vê essa tendência, você vê os grandes chefes do mundo, eu estou falando de pouca merda, não, estou falando da Alexa Talo, do Máximo Bottura, estou falando de Gordon Ramsay, Jamie Oliver. Jamie não conta porque ele sempre fez isso, mas eles estão em casa entregando produto de EAD, quer dizer, ensinando as pessoas a fazer comida de casa, que eles não fazem em restaurante. Então, você vê que nem sempre tem intimidade ali com aquilo. Como é que eu faço isso aqui? Aí você vê que as coisas vão mudando, né, e vão fazendo, e você vai vendo. Depois que eu falei disso, começou a pipocar uma opção de comentário aqui, ó, EAD, entrega de conteúdo gratuito, 2 pontos que os empreendedores marcam, ainda temem muito, tem dificuldade de fazer. Pode ser que uma galera aprendeu a cozinhar e mude seu comportamento de consumo, eu tenho certeza, não pode ser não, tenho certeza. Mas, assim, uma das coisas que eu acho, e eu quero saber sua opinião em relação a isso, que eu acho que pode mudar muito no setor de gastronomia, que eu acho que já era uma tendência anterior, a gente está quase caindo aqui já, né, assim? Tá bem. Que é o seguinte, eu acredito que humanologia, relações humanas, não são mais diferenciais competitivos, são fundamentais para o seu restaurante funcionar. Acho que a gente vai ter cada vez mais máquina fazendo trabalho que a gente fazia a mão de obra barata fazer como máquina. A gente tentava ensinar o cara, meu amigo, você tem que pegar isso aqui, fazer isso aqui, pegar isso aqui, fazer isso aqui, pegar isso aqui, fazer isso aqui. Isso a máquina faz. E ela vai fazer cada vez mais. E a gente vai precisar estar capacitando, não falei do futebol telemarketing, estar capacitando os colaboradores para serem o diferencial competitivo da monologia. Como é, por exemplo, nas lojas da Apple, você chega lá, entra, paga online, não precisa do cara para fazer. O cara está ali para ser o seu ponto de contato humano. Então, acho que essa humanologia ela vai crescer significativamente em todos os negócios, especialmente em gastronomia. A gente vai investir mais em equipamento, a gente vai investir mais em tecnologia, e a gente vai precisar ter um funcionário mais bem preparado, preparado para se relacionar, para conversar, para saber identificar as potencialidades do cliente. Você acha que eu estou certo ou que eu estou errado em relação a isso? Ih, rapaz, nós vamos cair, hein? Se a gente cair, a gente volta. Você quer parar agora e voltar agora e a gente vai... Não, vamos até cair. Se a gente cair, a gente volta. Vamos no talo. Cara, é o seguinte, 100%, na minha opinião, o ser humano, os robôs vão fazer muita coisa e os seres humanos vão, de novo, continuar fazendo um monte de coisas novas, tá? Então, sim, a relação humana, ela é importantíssima a ponto de eu arriscar o seguinte, você vai ter tanta facilidade para comprar na Amazon que você vai querer ir na loja do lado aqui para ter um problema. Isso aí eu não estou falando de deboche, não, tá? Eu estou falando que você quer interagir com alguém, tá? Você fala, vou ali no Zezinho. Ô, Zezinho, por que você é verde? Aí o cara tenta te empurrar a vermelha, você quer a verde. Porque o ser humano, não é que ele goste de problema, mas o desafio, cara, é o que nos motiva. Então você quer desafio, senão sua vida fica muito monótona. Então você vai procurar um desafio. Eu, cara, garanto, entendeu? Então assim, tá tudo perfeito? Dane-se, eu vou arrumar um jeito de ficar mais legal, a minha vida mais divertida. E o que é difícil, deixa a máquina fazer. O que é repetitivo, deixa a máquina fazer. Isso é bom pra gente, vai ser maravilhoso. Mas a gente vai inventar formas de tornar a nossa vida sempre mais interessante. E a relação humana, a imprevisibilidade de você se relacionar com outro humano, porra, isso é fantástico. É o que te desafia de manhã, quando a Sofia te olha e faz uma pergunta que você fala, cara, da onde você tirou essa pergunta? Então, assim, com certeza, sabe? E, de novo, falei com as academias, eu falei, cara, isso é uma oportunidade de ginástica, né? Isso é uma oportunidade para academia e para o profissional. O profissional vai estar se expondo para o mundo inteiro. Você, mas aí vai fechar? Eu falei, sei lá o que vai acontecer, vai se transformar. Mas é capaz de você estar dando aula para um cara na Suíça ou na Austrália, se o mercado aumentou tanto. Mudou. Simplesmente mudou. Então, assim, acho que é um barato, sabe? Acho que esse desafio é muito legal. E o humano vai fazer diferença, cara. Não tenho dúvida disso, sabe? Não tenho dúvida.
Pois é, meu amigo. Acho até que a gente não vai precisar voltar. A gente tem 17 segundos. Tá bem. Quero muito te agradecer pra caramba. O papo foi foda. Você é sinistro. Pessoal, vou botar nos stories aqui o perfil do Nelsinho, o perfil todos que a gente mencionou. Eu queria muito agradecer a todo mundo por ter participado.